Agora a gente vai falar de reprodução humana. Reprodução humana, gente, é muito importante. Quantas pessoas que querem ter um filho, às vezes é um sonho do casal e às vezes tem dificuldade, não é mesmo? Pois é, reprodução humana, agora com o Dr. Adilson Carlos Gomes. Doutor Adilson, quais são os tipos de infertilidade mais comuns? Olha, Rose, a infertilidade ela pode ser da mulher e pode ser do homem, né? Então, o mais comum na mulher é ter problemas de ovulação ou ter uma afecção, uma doença que não só causa infertilidade, mas também causa dor, causa desconforto, problemas de relacionamento sexual, que é a endometriose. Então, na mulher, mais frequente realmente são essas situações de problemas ovulatórios. Mas existem também problemas no colo do útero, problemas no útero, nas trompas, obstrução tubária, problemas de aderências internas, né, que dificultam o encontro dos espermatozoides com os óvulos. E com relação ao homem, doutor? Olha, Rose, no caso do homem existem problemas genéticos, né, hereditários, né, ele pode já nascer com problemas. Existe a situação da criptorquidia, quando os testículos não descem, da orquite, que é quando ocorre, por exemplo, a cachumba, né, que a cachumba desceu, né, que é quando a pessoa tem a cachumba e há também uma orquite, que é uma infecção no testículo. Mas mais frequente no homem são as situações, por exemplo, de varicocele, que são varizes, são situações em que há vasos aberrantes na bolsa escrotal. Isso aumenta a temperatura dos testículos, que deveriam trabalhar meio grau abaixo da temperatura do corpo, e trabalhando uma temperatura acima faz com que haja uma diminuição da produção de espermatozoides. Também pode existir outras situações que façam essa diminuição da produção de espermatozoides. Toda infertilidade, ela tem tratamento? Existe alguma infertilidade irreversível, que é definitiva? Olha, infelizmente, quando a gente fala em termos da pessoa ter uma gravidez dentro de si, né, no caso da mulher, assim, para engravidar, para ela albergar, mesmo que não seja biologicamente dela, então ela vai precisar, no mínimo, mesmo que não tenha os ovários, que os ovários estejam atrofiados, que ela tenha tido um problema genético e que os ovários dela não funcionam mesmo, ela poderia albergar no útero dela uma gravidez oriunda de outra mulher. Mas se ela não tiver o útero, aí sim, ou se o útero dela for rudimentar, for muito atrofiado, aí nós dizemos então que é uma infertilidade irreversível nesse ponto de vista, né, Rose? Mas, por exemplo, ela pode ter filhos, ela pode ser mãe, de que forma? Adotando, por exemplo, né? Por isso que às vezes eu pergunto, quando as pessoas vêm aqui, eu falo, o que você quer? Você quer ter uma gravidez ou você quer ser mãe? Porque eu acho, sinceramente, que ser mãe é muito mais do que ter uma gravidez, né? Embora passar por essa bênção, realmente, se todas as mães pudessem passar por isso, seria tão maravilhoso, né? Doutor, existe alguma coisa que as mulheres podem fazer para evitar o problema da infertilidade? Porque a infertilidade é um problema que ninguém quer. Quantas mulheres querem esse sonho, essa bênção de ser mãe, né? Então, se há alguma coisa que pode ser feita para se evitar a infertilidade? Olha, Rose, eu acho assim, que existem situações que são inevitáveis. Como eu falei, uma situação genética, por exemplo, realmente não há o que fazer. Mas o que é mais importante, o que tem feito aumentar muito o número de mulheres inférteis, é o risco de doenças sexualmente transmissíveis. Porque essas infecções adquiridas por relação sexual, que acometem a vagina, depois acometem o colo uterino, fazendo cervicites, endoscervicites, endometrites, infecções dentro do útero, salpingites, infecções nas tubas, podem levar a sequelas, podem levar a aderências, podem levar a obstrução tubária. E como evitar essa situação? Uma primeira coisa é evitar a promiscuidade, evitar múltiplos parceiros, múltiplas parceiras, né? Como a gente sempre fala.
Também evitar utilizando o preservativo. Então, o preservativo, no caso, ele vai evitar a passagem de bactérias para dentro do útero. Porque a característica que a mulher tem, muito dela, é isso. É uma comunicação do meio externo com o meio interno. Então, uma bactéria que entra pela vulva, vagina, pode migrar, assim como o espermatozoide, a bactéria também pode seguir o mesmo caminho, embora existam vários mecanismos de proteção, eles podem estar aquém da ação deles e entrar em bactérias, vírus, enfim, por intermédio do útero e chegar dentro do abdômen. Então essa é uma situação. Outras situações, por exemplo, é ter uma boa qualidade de vida, né? Eu acho que porque quando a gente fala assim, para ser mãe, a mulher precisa primeiro ser saudável. Então cuidar de si, não aumentar exageradamente o peso, porque o aumento de peso pode levar a problemas no ovário, pode levar a problemas de ovulação, e se ela não ovular, não engravida. Ela deve cuidar da sua alimentação, da qualidade da sua alimentação, fazer atividade física, ter bom relacionamento psicológico, né, ter uma atividade laboral. Quando ela descobrir alguma alteração na sua saúde, seja, por exemplo, saída de líquido no seio, seja uma dor de cabeça diferente, seja uma dor na relação, seja uma leucorreia, um corrimento, alguma situação que muda a condição de saúde, buscar ajuda médica imediatamente, tratar de forma adequada e o mais precoce possível uma alteração médica. Doutor, eu sei que cada caso é um caso, mas qual seria o tratamento para a infertilidade ou os tratamentos? De uma maneira geral, o que nós temos que propiciar uma boa ovulação. Então, para aquela mulher que tem ovário policístico, que tem distúrbios quaisquer, que levem a uma desovulação ou uma anovulação, nós damos medicamentos que induzem a ovulação. Se ela tiver aderências, às vezes há necessidade de microcirurgias, restabelecendo a permeabilidade tubária. Se ela tiver, por exemplo, uma laqueadura, que foi uma esterilização voluntária, né? Tem laqueadura das trompas, a gente faz uma reversão da laqueadura, que é uma microcirurgia, para fazer com que essas trompas voltem a funcionar. Se tiver endometriose, muitas vezes é feito a videolaparoscopia, tirando essas lesões da endometriose, restabelecendo a função normal na pelve, para que possa engravidar. No caso do homem, a mesma coisa. Por vezes, a necessidade até de hormônios, de vitaminas, de antioxidantes, às vezes a necessidade de cirurgias corretivas, no caso da varicocele, por exemplo, em alguns casos, sempre com um andrologista, com um urologista, com o médico especializado na área ou de infertilidade masculina, como é o caso. Por vezes, nós precisamos lançar mão da reprodução assistida, que é utilizando a inseminação artificial, onde nós colocamos espermatozoides de melhor qualidade, são selecionados os de melhor qualidade e colocados dentro do útero, facultando uma chance maior de engravidar, ou a fertilização in vitro em algumas outras situações. Então, cada caso, como você bem disse, é um caso e deve ser tratado particularizado, com toda atenção, com apoio. Nós temos, inclusive, na clínica uma assistência nutricional, temos biomédica, temos psicóloga, que nós sabemos, né, Rose, que a situação de per si, de infertilidade, acaba abalando toda a estrutura, até mesmo familiar, né? Porque a gente fala assim, como que é a situação, por exemplo, da mãe da moça que tem infertilidade, né? A angústia dela de ver a filha sofrendo, a angústia da mãe do marido, né? Que, puxa vida, quer ter netos e tudo. Aí ela fica pensando, será que eu devo perguntar? Será que estão fazendo tratamento? Não estão? Então, na verdade, é multidisciplinar, multiprofissional, eu até diria assim, familiar, viu? Porque todo mundo aí merece, sofre, né? Se angustia e merece atenção, claro.